Estamos iniciando mais um dia abençoado, mais um dia especial, mais um dia aonde nós precisamos ser sal e luz na vida das pessoas. Mais um dia em que nós precisamos agregar algo na vida àqueles que estão ao nosso entorno, sem ser somente mais um ao lado das pessoas. Somente aquele que está ali e complementa o tempo sem agregar nada. Eu estou aqui nesse tempo e preciso fazer algo para que as pessoas se sintam vivas e se sintam fortalecidas no amor e no espírito. Se assim eu preciso fazer, quais as ferramentas que eu preciso usar? O que eu preciso me dedicar para fazer nesse dia? Algo extraordinário. Então, Deus, ele é o nosso caminho, ele é a ferramenta que nós precisamos ter conosco, né? É algo que vem para completar a nossa vida, para nos dar toda a plenitude. É o sentido da nossa vida. É tudo que nós necessitamos. O Senhor, ele está junto de nós e nós usamos da inteligência, de toda a sabedoria de Deus para podermos dar passos largos nesse dia de hoje, nesse tempo. E nesse dia de hoje, começando, se você ainda não segue, segue o canal, curte, comenta, compartilha, manda para a galera. Mais um dia que se inicia e que nós temos essa oportunidade de poder contribuir com o próximo, né? E curtir, comentar é contribuir também. E aí, hoje, dia 23/3, infelizmente nós não conseguimos transmitir ao vivo porque tivemos um problema de áudio no YouTube e eu estou gravando essa live e vou subir ela e aí pode assistir. Então, quem quiser assistir, tá disponível a live. Tivemos que nos adaptar aqui a um problema que tivemos. Não descobri ainda, vamos ver depois no decorrer do dia. E assim a gente faz o índice de viração, né? A, a gente identifica um problema, tenta resolver, não consegue na hora, muda a estratégia. E aqui estamos nós mudando essa estratégia, fazendo com que a mensagem ela permaneça, com que a mensagem ela se mantenha e vá adiante. Amém? E hoje vamos ler o capítulo 23 de Provérbios, os ditos dos sábios. Hoje, continuando, né, do ditado 6, e aqui por diante vamos refletir e meditar na palavra. E você é convidado para esse dia extrair o máximo dessas palavras, desses ensinamentos, do que Deus tem para a nossa vida. Amém? Então, começando aqui, capítulo 23, versículo 1, diz assim: Quando se assentares para comer com um governante, considera diligente o que é posto diante de ti, e põe uma faca à tua garganta, se fores um homem de grande apetite. Não sejas desejoso de suas iguarias, porque são alimento enganoso. Quando te assentares para comer com um governante, com um líder, com alguém de estima, com alguém de alto escalão, com alguém mais importante do que você, com alguém que carrega uma vida de recursos maior, né? Alguém que tenha mais recursos do que você, coloque uma faca na sua garganta, né? Coloque uma faca na sua garganta para que você não se, não é, fugiu a palavra,
Não se perverta, para que você não se deixe levar, para que você olhe essa pessoa e não deixe a ganância, os desejos da tua alma se aflorarem e querer viver isso sem, sem ser para vocês. Imagina você querendo viver algo que não é para você. Isso não foi projetado, não foi planejado, não foi desenvolvido para você. Então, não saia fora. Por mais que você esteja aproveitando, vivendo, curtindo esse momento, não queira isso para si. Ditado próximo aqui, né? O 8. Não trabalhes para ficar rico. Pare da tua própria sabedoria. Porás tu os teus olhos sobre aquilo que não é, porque certamente as riquezas fazem asas para ti, como a águia que voa em direção ao céu. As riquezas fa irão fazer asas. Pensa aqui ó, comigo. Tudo isso aqui vem ensinar para a gente o quê? Cuidado com o que você deseja. Até mesmo aquilo que nós desejamos diante de Deus, o que o Senhor ele nos coloca, nos concede todos os dias, nós precisamos ter estrutura para receber tudo isso. Nós precisamos estar preparados. Não adianta nós querermos pedir algo para Deus e querer aquilo no tempo que nós achamos que é o correto, sendo que nós não temos estrutura ainda. E primeiro de tudo, antes do recurso, nós precisamos se lembrar e pedir: Senhor, me estruture para tudo o que o Senhor está enxergando para mim. Me engrandeça, crie, fortaleça para tudo que está sendo preparado para eu viver. Então não adianta nós querermos pedir prosperidade, não adianta nós queremos pedir ambientes novos, não adianta nós queremos estar em novas posições se nós ainda não estamos preparados para essas novas posições. Então, dentro de mim, eu, eu carrego isso. Senhor, eu quero as coisas do alto, as coisas melhores, as coisas que estão próximas de ti. Eu quero a prosperidade para essa terra, para poder viver uma vida um pouco melhor, para ser semente na vida das pessoas cada dia mais, ir prosperando nesse sentido, né? E fazer com que as pessoas elas também prosperem. Não que elas tenham que ficar embaixo de alguém, mas elas também prosperem. Elas possam ser luz, sal e luz na vida do próximo. Então, para que isso aconteça, eu preciso ir me preparando, ir aumentando o meu nível. E assim eu vou recebendo cada vez mais. Por quê? Para que no dia do dia vamos pensar assim, não é no dia da glória, mas no dia que isso acontecer, que a prosperidade, que as coisas acontecerem, pensa comigo, hein? No dia que isso acontecer, pode ocorrer qualquer coisa no meu entorno. A minha direção, ela será a mesma. Eu não vou mudar a minha direção porque eu acessei novos ambientes, aquilo me abriu os olhos para novas oportunidades, novas direções, novas facilidades da vida. Muita gente acontece isso. Estava vivendo uma vida, quando teve um pouquinho mais de recurso, mudou tudo o rumo. Largou o cônjuge,
se perverteu, se corrompeu, começou a praticar injustiça. Opa, estamos chovendo aqui, hein? Que bênção. Glória a Deus. Então, isso tudo vem para nos trazer a consciência nesse dia de hoje. Próximo. O próximo dito, o 9, diz assim: Não comas o pão daquele que tem um olho mau, nem cobices as suas saborosas carnes, porque como ele pensa em seu coração, assim é ele. Come e bebe, te diz ele, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comes, e perderás as tuas doces palavras. E isso acontece muito, né? As pessoas elas querem que nós estejamos juntos delas, né? Vivendo no mesmo nível. E aí aqui diz assim, ó, come e bebe, te diz ele. Ele te diz, aquele que é tolo, aquele que quer te levar para o buraco, para o fundo do poço, junto com ele, ele te diz, ei, come e bebe aqui, de boa, não dá nada não. Mas esse é aquele pão que está contaminado, aquela palavra que está contaminada, é aquela pessoa que está contaminada. Quando nós olhamos aqui, coma do pão daquele que tem um olho mau. Do pão é você adquirir as palavras desse, é viver junto dele, daquele que é mau. E, e e geralmente, né, a gente acaba vivendo isso inconsciente e extrai para a nossa vida o que é ruim. Acaba extraindo coisas ruins que vão direcionar nossa vida para direções que Deus não viu para nós. Nós estamos vendo por nós mesmos. Então, no dia que nós identificarmos, nós vomitaremos esse bocado que nós comermos. Se nós assim nos rendermos a esse tipo de situação, a esse tipo de pessoa. Ditado 10: Não fales aos ouvidos de um tolo, porque ele desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não fale. Um tolo, ele nunca vai te dar ouvidos. Ele nunca vai ouvir a tua voz. Ele sempre vai desprezar. Provérbios fala muito sobre isso. Não adianta você querer abrir a boca e falar para aquelas pessoas que não querem ouvir você, que não querem a sua direção, os teus ensinamentos. 11. Não removas os limites antigos e não entres nos campos dos órfãos, porque o seu Redentor é poderoso, ele pleiteará pela causa deles contigo. Não remova os limites. Não tire as regras, não quebre os princípios. Viva esses princípios dia após dia, para que assim você siga sem praticar a injustiça, sem ferrar, né? Sem maltratar o próximo, sem destruir a vida do próximo. Então, não remova, não mude o que você carrega, para que você não maltrate, para que você não pratique injustiça contra o próximo. 12. Aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Aplica. Coloca o teu coração diante da instrução. Ah, não. Nossa, que problema que é, não? Aí eu vou te falar. Problema é você não aprender, não ser instruído e depois, em algum momento, você precisar. E aí não vai ter a instrução. Vai ter que tomar a decisão por si só. E muitas vezes nas nossas decisões nós caímos nos erros e depois ficamos murmurando e reclamando.
13. Não retenhas a correção da criança, pois se tu bateres nele com uma vara, ele não morrerá. Tu o baterás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Ou seja, aqui está falando, corrija as crianças, corrijam aqueles que não têm ensinamento, aqueles que não aprenderam ainda. Corrija esses. Principalmente as crianças, porque elas estão debaixo da nossa, do nosso comando, né? Da nossa liderança. Nós, como pais e líderes e aqueles que governam diante da família, diante dos seus filhos, precisamos ter esse pulso forte, esse punho forte, né? Vou falar pulso porque é punho. Punho e corrigir os filhos, sim. Às vezes uma palmadinha, um pouquinho mais sério, né? Mas uma das coisas que eu tenho visto hoje e que eu tenho feito muito dentro de casa, nós aqui, né? É conversar mais. Então a gente conversa bastante, ensina, dá dica, como Jesus ensinava no seu tempo e deixou os evangelhos aqui para nós. Como Jesus, através de parábolas, ensinava, eu acabo ensinando as nossas filhas com esse exemplo. Eu chego para elas e falo para elas e mostro, olha, sabe tal situação? Tal, assim, assim, assado, tal, 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 tal. Então, imagina, elas não gostam muito, mas é assim. E aí depois elas vão pensar, poxa, meu pai me ensinou já. Meu pai já me deu a orientação. E ele fez isso porque ele não quer que a nossa alma vá para o inferno. Essa é a verdade. 14. Meu filho, se o teu coração for sábio, meu coração regozijará o meu próprio. Sim, meus rins se regozijarão quando teus lábios falarem coisas retas. Isso aqui eu fico olhando assim, eu fico olhando, eu falo, o Senhor, ele olha para nós e ele se alegra quando nós abrimos a nossa boca para falar algo que realmente engrandeça a vida do próximo. Eu vou até marcar aqui, ó. Vou até marcar. E aí, isso tudo, nem sei se está saindo áudio aqui no coisa, mas acho que tá, né? Deus, ele se alegra muito com a nossa posição, com aquilo que nós realmente nos colocamos para fazer, para ser governantes nesse tempo. E quando eu me coloco, quando eu me posiciono, quando eu dou passos em direção, ele olha e prepara os caminhos. Ele se alegra, ele, né, fica bem, ele olha, eu fico pensando assim, como que Deus se alegra, né? Ele se alegra vendo os filhos caminhando nos caminhos que ele preparou. Ele se alegra vendo os filhos falando aquilo com base nas leis que ele criou lá no tempo de Moisés. Ele se alegra quando nós seguimos Jesus Cristo, que é o Filho amado. Ele se alegra quando nós identificamos a sua voz dentro do nosso ser e entendemos o que Deus está querendo nos orientar, o que o Espírito Santo está revelando diante de nós. Amém? 15. Não deixes teu coração invejar os pecadores, mas estejas no temor do Senhor o dia todo, porque certamente há um fim e a tua expectativa não será cortada. Não deixes teu coração invejar aqueles que erram, porque com certeza, ao olhar para essa situação, mesmo nós estamos caminhando próximo de Deus, junto de Deus,
Muitas vezes nós olhamos para a situação, pestanejamos quando nós ainda não estamos muito fortalecidos e nós sentimos no nosso íntimo, na nossa alma, aquele desejo, né? Olha lá, aquilo ali, ó. E aí Deus está te dizendo, ó, não deixes o teu coração invejar, desejar, querer algo que os pecadores cometem, mas estejas debaixo dos ensinamentos, esteja debaixo daquilo que Deus preparou para a sua vida. 16. Ouve tu, meu filho, e se sábio e guia o teu coração no caminho. Não estejas entre os bebedores de vinho, entre turbulentos comedores de carne, porque o bêbado e o comilão virão à pobreza, e a sonolência vestirá um homem com trapos. Ouve, ouve e se for sábio, guarde isso no seu coração e não viva essas coisas. Aquele que quer aproveitar muito a vida e não seguir os ensinamentos, ele acaba perecendo. 17. Ouve ao teu pai que te gerou, e não desprezes tua mãe quando ela estiver velha. Compra a verdade e não vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. O pai do justo se regozijará grandemente, e aquele que gera um filho sábio terá alegria nele. Teu pai e tua mãe ficarão felizes, e aquela que te gerou se regozijará. Aqui nós estamos falando dos nossos pais terrenos, aqueles que nos geraram. Como eles nos veem, né? Eles têm tranquilidade na vida deles, olhando os filhos, olhando eu, olhando você, olhando todos os filhos dessa terra e enxergando assim, opa, esses aqui, esse é fera, hein? Eu não tenho dor de cabeça nenhuma com esse meu filho. Ou você é daquele filho que dá muito trabalho, que não ouviu os ensinamentos no tempo certo e agora precisa todo o tempo estar sendo corrigido. 18. Meu filho, dá-me o teu coração e deixa teus olhos observarem os meus caminhos. Porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito é a mulher estranha. Pois ela, como uma presa, fica à espreita e aumenta os estrangeiros entre os homens. E aumenta aqueles que caíram no laço dela. Ela só vai aumentando, só vai trazendo mais, angariando mais pessoas para esse lado, o lado do mal. Dá-me o teu coração. Olha o que diz aqui. Dá-me o teu coração, meu filho. Quem diz isso? O Senhor. Ele diz: me dá o seu coração e, e deixa os teus olhos observarem os meus caminhos. Não permita que os teus olhos sigam por caminhos distintos, caminhos que são diferentes daquele que eu projetei, que eu planejei para você. Porque quando você seguir por esses caminhos, provavelmente você vai cair em erro e vai ter que passar por esses problemas. E nesses erros, muitas vezes você vai se perder e aí você não vai conseguir mais sair desses problemas, né? Desses enganos que foram criados diante de você e que você foi em direção a isso. Então, saia disso. Deixe o seu coração aqui. Eu guardo o seu coração. Todos os dias nós precisamos orar e entregar o nosso coração na mão de Deus, para que Ele guarde o nosso coração e que nada nos tire do caminho que nós estamos seguindo.
19. Aqui eu estou falando é dito 19, né? Versículo é 29 já. De quem são os ais? De quem as tristezas? De quem as contendas? De quem as queixas? De quem as feridas sem motivo? De quem os olhos vermelhos? Daqueles que ficam muito tempo com vinho, aqueles que vão buscar vinho misturado. De quem são tudo isso? Aqueles que se perdem, aqueles que vivem uma vida desregrada. Eu fico olhando assim, com o entendimento que nós temos, né? Às vezes eu passo nos lugares e eu fico olhando assim, cara, eu falo, meu Deus do céu, como pode uma pessoa viver assim? Só que eu já estive nesse lado, eu já vivi essa vida de estar buscando algo que não era o que Deus tinha para mim. E hoje, olhando isso, eu penso com um entendimento de quem já viveu isso. Poxa, isso é, isso é lastimável, não? Uma pessoa, ela viver assim, ela não está realmente. É como se ela estivesse morta para a vida. É como se ela já tivesse perecido, porque ela não gera nada, não faz nada. É só um viver, é só empurrar com a barriga. E a gente vê muito disso nos bares, esquinas, né, nos bairros, onde as pessoas todos os dias estão ali em busca de algo que elas não vão encontrar. Elas vão encontrar ali algo supérfluo, superficial. Isso eu falo olhando com propriedade, porque é todo dia em busca de algo e esse algo nunca vem e as coisas continuam e continuam e olha os anos que foram passando e a vida das pessoas que permanecem nessa situação. Não evoluiu, não cresceu, é só dor, sofrimento, murmúrio, é só reclamação. Então, isso é um erro que nós cometemos. Querer viver uma vida de busca constante, todos os dias, atrás de uma alegria na bebida, no, na presença das pessoas, sendo que nós temos a maior pessoa que está diante de nós, que tem ouvidos para nós, que pode nos ouvir, nos entender, sendo que nós estamos diante do maior alimento, da maior bebida que preenche todo o nosso ser. Ah, eu li aqui e parei, né? E tinha mais um pedaço aqui do ditado 19. Não olhes para o vinho quando ele estiver vermelho, quando der sua cor na taça, quando ele se mover suavemente. Isso aqui, ó. Não olhes para o vinho, não olhes para a mulher, não olhes para a atração quando estiver bela, quando estiver tudo muito bonito, porque isso tudo vai te seduzir. No final, ele pica como a serpente e ferroa como uma víbora. Teus olhos contemplarão a mulher estranha, e o teu coração proferirá coisas perversas. Sim, tu serás como aquele que se deita no meio do mar, ou como aquele que permanece sobre o topo de um mastro, e dirás: Me feriram, e eu não estava enfermo. Me bateram, e eu não senti. Quando despertarei, tornarei a buscá-lo outra vez. Por quê? Porque a tolice, ela está carregada nesse ser. Mesmo ele passando por toda a dor, sofrimento, todas as dificuldades,
estando ali no meio de situações que estão afundando a vida dessa pessoa, ela ainda assim passa por tudo, murmura, reclama, que são os altos e baixos da nossa vida. Ora eu estou bem, ora eu estou mal. Ah, agora eu tô indo pro bar. Euforia. Nossa, vou pra lá, tá? Isso aqui, vamos lá curtir com a galera. Aí você chega no bar, forrozão, tal, bebida, e vai a noite inteira. No dia seguinte, você tá mal, ressaca ruim, aí baixo. Aí você reclama, nossa, quem fez isso? Meu Deus do céu, quem me colocou, me maltratou dessa forma? E aí você reclama, reclama, reclama. E aí, quando eu despertarei disso? Quando eu vou realmente abrir meus olhos para o novo? Ou melhor, vamos falar aqui. Quando eu vou sair dessa situação? Aí você fala: ah, nunca mais vou fazer isso. E aí, no dia seguinte, na próxima oportunidade, você está fazendo novamente. Mas quando eu despertarei? Você despertará no dia que os teus olhos realmente forem abertos para o novo, para caminhar junto de Deus, para você ser direcionado por aquele que caminha do nosso lado, aquele que caminha com passos largos e que já tem planos para a nossa vida. Então, essa é a manhã, esse é o dia, e assim nós encerramos mais esse capítulo 23 de Provérbios, trazendo aqui muito ensinamento, muita sabedoria. E se você ainda não segue, segue aí o canal, pô. Segue aí que esse canal crescendo cada vez mais, nós vamos trazendo aqui conteúdos relevantes, aquilo que Deus concede para nós, aquilo que Deus confia na nossa mão. E vamos encerrar esse momento e iniciar o nosso dia. Respira. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, pelos ensinamentos que o Senhor nos traz e que faz da nossa vida uma evolução. Guardar o nosso coração é o favor que o Senhor faz. Guardar, tranquilizar, deixar ele num lugar aonde ninguém pode tocar. E eu coloco diante de ti, Pai, o meu coração. Guarda ele, limpa ele, lava, deixa ele limpo, tira toda a mácula, todo o erro, tudo aquilo que não é o bem do coração. Renova, restaura ele para um novo dia, Senhor. E assim nós possamos seguir diante de ti, segurando as tuas mãos, seguindo os teus ensinamentos, todos os mandamentos, toda a lei que o Senhor tem colocado para nós. Eu me coloco aqui, Pai, para ser um contigo, para não me desviar, não querer seguir o que a beleza desse mundo ela nos convida, né? Ela nos chama. Não ser, não ser seduzido por aquilo que atrai as belezas desse mundo, e sim ser seduzido pelo teu amor. Nesse dia de hoje, eu agradeço por tudo isso e entrego a minha vida nas tuas mãos, o meu coração, a minha família, as pessoas que estão aqui assistindo essa live. Abençoe cada um e seja a luz na vida desses, Pai. A luz do Espírito Santo resplandeça diante deles e que cada um seja luz na onde estiver, nos ambientes, na sua vida, na sua família, em todos os lugares. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Bora para cima mais um dia e não pare no caminho. Tamo junto, gente. Fiquem com Deus.